Oi. Oi, gente, boa noite. Ah, Oi, Marla, tudo bem, querida? tudo Boa bem? noite. Como está? Beleza, na batalha aqui, resistindo, né, contra essa tentativa de desmonte aí do Estado brasileiro. Com Uma batalha certeza. aqui Cada dia uma imensa. surpresa. Saindo de uma atividade aqui, entrando em outra. A internet não tá. Travou sua internet. Boa noite, Fernando. Tá me ouvindo, Fernando? Alguém tá me ouvindo? Tem uma internet travada. Eu não sei se é a minha ou se é a de Augusto. Eu acho que é a minha. Ai, deixa eu ver aqui se eu consigo de novo. Ah, ok. Então vamos ver. Não, ai, meu Deus. A última live foi essa confusão de poder não conseguir ouvindo Flávia alto e claro. Ai, voltou. Agora tá melhor? Eu já eu tava Rapaz, ficando essas ansiosa, que a última oscilações. live, comecei 30 minutos depois, desesperada, porque eu não estava conseguindo, a internet caía, enfim, foi um horror. Mas Então vamos lá, enfim, gente, aproveitar que estabilizou agora aí. vamos. É. Bom, gente, hoje eu convidei, né, Augusto Vasconcelos para que a gente falasse um pouquinho sobre a reforma administrativa. Bom, contextualizando o que a gente vai falar, em 3 de setembro agora, né, o governo federal encaminhou ao Congresso o projeto de emenda constitucional de número 32, que trata da reforma administrativa do serviço público nas três esferas de governo, tá? Então, Estado, município e União. E apesar das propostas ainda sofrerem, né, ainda vão sofrer alterações na Câmara e no Senado, e aí eu estava pesquisando hoje. Inclusive, antes deles encaminharem essa proposta, já tinha uma frente parlamentar envolvida nesse processo, né, de discutir e propor uma reforma administrativa no Brasil. A gente precisa estar atenta, né, e atentos às possíveis alterações e como isso vai afetar o serviço público e como isso vai afetar nós, servidoras públicas. Porque até então parece que só vai afetar quem ainda vai entrar no serviço público, e mesmo assim isso seria muito terrível, porque a gente pensa que vai afetar de forma drástica o acesso da população ao serviço público e ao serviço de qualidade. Existe essa ideia de que para mim, vai afetar também o servidor que já está que ainda que está na ativa, né? Então, por isso que eu convidei Augusto. Ele é advogado, professor universitário, mestre em políticas sociais,
especialista em Direito do Estado e presidente licenciado do Sindicato dos Bancários da Bahia. Então, vamos começar esse bate-papo. E aí você começa apresentando aí essa história. Primeiro agradecer, né? História. Agradecer o seu convite, Marla, e dizer que estou muito feliz em participar dessa live contigo. Esse tema da reforma administrativa, ele não pode ser tratado apenas no ambiente dos servidores públicos. Nós precisamos tratar isso no ambiente da sociedade, até porque afeta toda a população. Eu li toda a PEC 32, que é a proposta de emenda constitucional, que apresenta a reforma administrativa encaminhada pelo governo federal. Ainda tem um longo caminho para que haja a sua aprovação. É necessária a votação na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal, e em ambas as casas legislativas é necessário que alcance 3/5 dos deputados federais e depois 3/5 dos senadores para que haja a efetiva aprovação e depois a promulgação dessa reforma. Inicialmente, eu li a exposição de motivos, né? Por que foi proposta a PEC 32 pelo governo Bolsonaro. E em nenhum momento, na exposição de motivos, se identificam números claros em relação aos aspectos econômicos dessa reforma. É apenas uma exposição genérica, sem uma fundamentação científica mais qualificada. Então, esse aspecto eu gostaria de chamar a atenção, que antes mesmo de entrarmos no mérito da reforma, o que fundamenta ela? Fundamenta é a exposição de motivos. É ali que o presidente da República escreve as suas razões que fundamentam o protocolo da PEC. E ao ler a exposição, eu confesso que achei assim tão rasa a fundamentação, faltam números, faltam conteúdos, faltam, digamos assim, explicações até matemáticas que comprovem a eficácia dessa medida a ser apresentada pelo governo. E ali na exposição de motivos, inclusive, tem vários números tem alguns números que podem ser confrontados. O governo afirma que o Brasil tem um gasto extraordinário com o serviço público, notadamente com o salário dos servidores. Aí eu fiz uma pesquisa aqui rápida, para a gente poder fazer uma comparação do Brasil com outros países do mundo. Então eu fiz uma pesquisa aqui comparando o Brasil com os países da OCDE, que são os países mais desenvolvidos do planeta. A gente pega a Suécia, por exemplo, mais de 30% da população sueca é servidora pública. A gente olha para o Brasil, nós estamos numa faixa de 12,5% de toda a população de trabalhadores que são servidores. Nos Estados Unidos, que o Paulo Guedes e o Bolsonaro tanto miram como exemplo, 15,89% dos trabalhadores assalariados norte-americanos são servidores públicos. Então existe um certo mito de que o Brasil tem muito servidor público. E toda vez que alguém afirmar que o Brasil tem muito servidor público, você que é da área da saúde, Marla, tem que convidar esta pessoa a visitar uma UPA, visitar um hospital público, visitar um pronto atendimento, para que as pessoas possam enxergar para ver se tem muito ou tem pouco servidor para dar conta do tamanho da saúde brasileira. Vamos olhar para as escolas públicas do nosso país. Quantas escolas faltam professores de matemática, de física, da área de biologia, das ciências? Porque há um déficit de professores nas escolas, especialmente nessas áreas, das ciências exatas, das ciências naturais. Se nós olharmos para outros ambientes, vamos olhar até para áreas, por exemplo, você vai para um cartório de uma vara trabalhista ou de uma vara da justiça estadual, olhe lá para ver se não faltam servidores para dar conta do atendimento à demanda. Quantas comarcas no país estão sem juízes? Então esse discurso de que o Brasil tem muito servidor, esse é um discurso anacrônico. Porque eu fico perguntando, a população vai substituir, por exemplo, os policiais militares, os policiais civis? Tem cidades que não têm delegados há anos. Tem cidades no interior da Bahia que há mais de 10 anos não tem juiz, não tem delegado, não tem promotor. Aí você quer fazer enfrentamento à criminalidade, combater violência e não tem servidor. Quem vai assumir esse papel? É uma empresa privada de segurança? Então existem certas afirmações que não se coadunam com a realidade. Os números desmontam os argumentos utilizados pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes para justificar uma reforma estúpida. Claro
nós não somos a favor de um serviço público anacrônico e ineficiente. Ninguém é a favor disso. Todos nós defendemos que o serviço público precisa também ter mecanismos que estimulem, que valorizem os profissionais, mas também que viabilizem um melhor serviço à população. Mas para isso, para combater o mau servidor, já existem instrumentos jurídicos atualmente, e não é a reforma que está criando. A Constituição já estabelece, em seu artigo 37, essa avaliação de desempenho que a reforma está dizendo que é uma inovação. Não é verdade, isso já está na Constituição. Basta ter vontade para tirar isso do papel, para que as prefeituras façam, para que os departamentos, os órgãos, as autarquias realizem. Para piorar a Augusto. situação, Hum. fale, Marla. É porque eu falo muito, então vou me Não. interrompendo aí para a gente fazer um diálogo. Oh, meu Para a Deus. gente trocar É umas porque, assim, ideias às aí. vezes a gente. Porque a gente fala assim, já existe na Constituição essa questão de avaliar o servidor, né? Só que às vezes você fica se perguntando quem vai avaliar, como vai ser essa avaliação, que é o que eles prometem regulamentar na segunda fase dessa proposta, né, de reforma. Eu fico. Porque assim, o que que eu penso do serviço público? A gente é colocado no serviço, numa determinada instituição para prestar o serviço. A gente muitas vezes não tem educação permanente, as coordenações mudam ao gosto da gestão, do candidato, né, da vez. E assim, você fica pensando, para você trabalhar, você precisa de liderança. Pense em uma empresa grande. Não que o serviço público ele tenha, ele possa, a gente possa comparar de forma tão fidedigna com o serviço privado. Mas nos serviços privados, pense aí, você vai colocar alguém para gerir um serviço que não tem capacidade nenhuma e vai para liderar um grupo, e aquele grupo vai se sair bem. Eu não consigo entender como é que eles acham que o problema é o servidor. O problema não está na gestão, o problema não está na liderança, na falta de perspectiva dos serviços públicos que a gente não tem. Esses dias eu estava vendo uma live de algumas enfermeiras de Florianópolis, que eu vou ficar falando dessas enfermeiras para a vida toda, e elas falando de como se deu o processo de enfrentamento da Covid-19 lá em Floripa. E ela dizia que a maioria das pessoas que tem lá, boa noite, Elzinha, que a maioria dos profissionais eram efetivos. E como eles enfrentaram de forma tão interessante, porque eles, muito anterior a isso, eles tinham delimitado qual o objetivo do serviço, coisa que a gente não vê no dia a dia. Então, se você vai numa unidade de saúde pública hoje em dia, se você vai na Secretaria de Saúde, não tem delimitado os critérios, as formas como as pessoas devem fazer para dar o melhor serviço à população. Isso faz com que a população olhe para aquele servidor, para aquele serviço e ache que é um serviço realmente ruim, que não tem qualidade. Mas o problema não está no servidor, não é um problema do vínculo de trabalho, não é um problema porque ele ganha, porque anualmente tem um reajuste de 1%, sendo que você leva 5 anos para ter um reajuste salarial digno, ou às vezes até muito mais. Mas o problema está na forma de gestão, na forma de liderança, que a gente vê que falta no serviço público. Concordo plenamente, Marla. E você citou um exemplo, eu queria trazer um outro. Imagine esses fiscais do IBAMA ou do ICMBio. Imagine, no início do governo, você lembra que o Bolsonaro exonerou as chefias do IBAMA e do ICMBio porque estavam denunciando as queimadas, ou então aquele pessoal que multou ele porque ele foi lá naquelas ilhas que ficam ali no Rio de Janeiro e queriam fazer um santuário, ele estava pescando em um lugar indevidamente. Você já imaginou se não houvesse estabilidade desses servidores? Eles ficariam ao arrepio da vontade do gestor de ocasião, do político de ocasião. E é bom registrar, você tocou num assunto muito importante, que as equipes do serviço público, em grande medida, são lideradas não por pessoas de carreira, são pessoas apadrinhadas, cargos comissionados. Quer dizer, o problema da gestão, muitas vezes, não está no servidor de carreira ali, está de quem lidera aquela equipe e que não tem, às vezes, conexão alguma com aquele assunto. Às vezes nem compreende qual é a função daquela autarquia ou daquele órgão, mas está ali para montar uma maioria política, porque foi indicado por um partido, que tem uma ligação com um político de ocasião. Então,
Nós precisamos tratar desse assunto com a seriedade que ele merece, sem os devaneios de uma proposta que não trata do dia a dia, da realidade do serviço público no Brasil. Se olha para as escolas brasileiras, escolas públicas, em grande parte faltam livros, faltam data shows, faltam computadores. Como você comparar uma atividade fim se você não tem os equipamentos mínimos para o professor trabalhar, para o educador atuar? Claro que aqui, em nenhum momento, a gente quer passar a mão na cabeça do mau servidor, que existem também. Existem aqueles servidores, como, por exemplo, a gente viu denúncias de médicos que colocavam o dedo de silicone para botar na biometria do ponto. Mas para esses maus servidores, a legislação já tem instrumentos para punir. Você pode abrir processo administrativo disciplinar e exonerar do cargo, porque o mau servidor não merece estar no serviço público, mas são exceções. A maioria dos servidores públicos no Brasil trabalham muito e ganham pouco. A maior parte do funcionalismo público do nosso país já está há 5 anos sem reajuste salarial. Então, nós não podemos dizer que houve um acréscimo da folha salarial do serviço e que por isso está estrangulando as contas públicas. Enquanto isso, Marla, mais da metade do orçamento da União é para rolar juros de uma dívida pública que jamais sofreu uma auditoria. E quem controla essa dívida? Bancos e grandes grupos econômicos, nacionais e internacionais, que somente nesse período agora da Covid, o governo aliviou mais de 1 trilhão para os bancos em forma de depósito compulsório. Quer dizer, não tem dinheiro para pagar o auxílio emergencial, não tem dinheiro para comprar respirador, falta dinheiro para retomar as obras públicas que estão paradas, mas sobra dinheiro para manter a farra dos bancos. Então, esse argumento de que o Estado brasileiro está quebrado, de que o serviço público é anacrônico e deficiente, que a culpa é do servidor, esse é um discurso que não tem números que apresentem isso. O próprio governo não tem esses números. E nós precisamos tratar desse assunto com a seriedade que o tema merece. Eu fico muito feliz de você ter aberto esse espaço para a gente poder dialogar sobre essa reforma administrativa. Porque, sim, quem é servidor também quer uma reforma para aumentar a eficiência, para melhorar os processos, para diminuir também parte da burocracia, para também valorizar os profissionais que estão na linha de frente. Você que é de uma área fundamental da saúde. Olha o que é o SUS. Se não fosse o SUS, o que seria do Brasil? Com o SUS, a gente está batendo 130 mil mortes. Se não fosse o SUS, certamente esse número já teria estourado. Veja os países que não têm serviço público de saúde. E o SUS é uma conquista da Constituição de 88. Fale, Marla. Porque assim, eu faço parte do grupo de humanização do hospital onde eu trabalho. E aí eu vi que, desde 2003, a gente vem com a proposta de implantar essa política de humanização, que as pessoas confundem o conceito e acham que humanização é tratar bem o usuário, que não sei o quê. Que, na verdade, a política de humanização ela vem para trabalhar as relações interprofissionais e a relação de gestão usuário-trabalhador. Porque eu acho que ali é quando você toca realmente na ferida, é nessa relação que se tem. Porque quando a gente fala que quem está chefiando esses processos de trabalho são pessoas que muitas vezes não têm ideia do que é que elas estão fazendo, quando você pensa na política, por exemplo, de humanização, que é para a área da saúde, você vem trabalhar com cogestão, com outro sistema de gestão que não seja aquele eu mando e você obedece, mas um sistema de realmente de você construir o melhor. Só que a gente vê o desmonte dessa política com o passar do tempo, justamente para a gente ter essa falsa ideia de que o servidor público não presta. E aí a gente tem, né, ultimamente, pelos números que eu vi da pesquisa do DIEESE, eles falavam que, na verdade, houve uma redução, chegou até um momento que teve um aumento dos cargos públicos, mas depois teve uma redução do número de servidores públicos, porque a gente está perdendo espaço justamente para o terceirizado. E aqui na Bahia isso é notório, né? Os hospitais novos que foram inaugurados, todos foram terceirizados pelo governo do estado. Então, assim, não existe uma preocupação em ouvir o trabalhador, em ouvir o usuário e ofertar o melhor serviço. Existe uma preocupação apenas de dizer assim, eu preciso ter trabalhadores que eu mande e ele obedeça, independente de como é o processo de trabalho dele. Porque, às vezes, os serviços eles criam novos problemas, em vez de tentar solucionar problemas pequenos que você poderia solucionar apenas ouvindo o trabalhador.
E isso é muito ruim, porque aí é que faz essa construção, né, de que o serviço público não presta para o usuário. Foi ótima essa sua colocação, e para piorar, a reforma administrativa proposta pelo governo federal só atinge o andar de baixo do serviço público, porque o andar de cima, os mais altos salários, continuam intactos. Então a reforma não mexe na magistratura, não mexe nas Forças Armadas, não mexe no Ministério Público e cria a tese de que as carreiras de Estado são investidas, por exemplo, parlamentares. Então, uma reforma que não inclui o andar de cima, que são os mais altos salários, e quer colocar para o servidor que está na ponta, cuja média salarial do servidor público no Brasil não ultrapassa R$ 4.000 no serviço federal. No serviço estadual, pegando todos os estados do país, a média é de R$ 3.000. O salário médio do servidor, você que está nos assistindo, é de R$ 3.000. Alguém vai dizer que o servidor estadual, que em média ganha R$ 3.000, é Marajá? É ele que é o culpado pela crise econômica do país? Então nós precisamos refletir, porque às vezes saem determinadas afirmações e que a mídia muitas vezes prolifera, né? Multiplica, porque existem intenções para os bancos no Brasil. É ótima a reforma administrativa. Por que eles querem fazer a reforma administrativa? Porque vai ter corte de gastos e, consequentemente, vai sobrar mais dinheiro para rolar juros da dívida. A emenda 95 congelou os investimentos sociais por 20 anos. Nós estamos dizendo que o Brasil, daqui a 20 anos, provavelmente vai ter a mesma quantidade de UPA que tem hoje, a mesma quantidade de SAMU, a mesma quantidade de técnicas de enfermagem, mesma quantidade de enfermeiras, mesma quantidade de médicas e de médicos, mesma quantidade dos mesmos profissionais que temos hoje nos próximos 20 anos, com o pretexto de que não pode aumentar os custos, mas a população cresce. Então não é verdade, você citou bem, Marla, que houve um acréscimo do custo do serviço público no Brasil. Eu citei na minha primeira oportunidade, para quem chegou agora, o Brasil tem um número de servidores públicos percentualmente ao tamanho da sua população e também percentualmente ao tamanho do total de trabalhadores do país, menor do que nos Estados Unidos e menor do que a média dos países da OCDE. Então não é verdade que o Brasil tem um serviço público inchado. É mentira, pessoal. Ao contrário, faltam servidores em áreas estratégicas, como na segurança pública, na saúde, na educação e em várias outras áreas. Então, essa reforma administrativa apresentada pelo governo, ela cria duas castas, né? A casta dos privilegiados e a casta dos desvalidos no serviço público, jogados a Deus dará, que já estão há 5 anos sem reajuste e vão ficar por mais 2. Então, é inaceitável, é indefensável essa proposta e nós precisamos fazer um diálogo sério com a população para pressionar os parlamentares, porque nós queremos sim uma reforma que aumente a eficiência, mas não é essa. Porque essa proposta eu não vejo de nenhuma maneira que vai melhorar os custos, até porque na exposição de motivos da PEC 32, em nenhum momento o governo apresenta em números qual será a economia que fará no orçamento. Até porque a PEC 32 só valerá para os futuros servidores. Então nem a estimativa da economia de despesas, entre aspas, foi feita pelo próprio governo. Aí apresenta uma proposta, porque é o seguinte, cortar servidor público, ou vai deixar de prestar o serviço público e vai privatizar, ou vai terceirizar. A terceirização tem um custo também. Então, você foi muito precisa, porque aqui no estado da Bahia já há uma terceirização muito grande nos hospitais e no serviço de saúde de um modo geral, e nós somos muito críticos a isso, e ficamos reféns não de uma política de Estado para a saúde, mas uma política de governo. Quer dizer, o governo tal, uma empresa ganha a licitação, certamente essas vagas são preenchidas por apadrinhados, com exceções, evidente, tem bons profissionais também terceirizados, mas no geral vira uma moeda de troca da ocupação dos cargos políticos, né? Quer dizer, você monta uma base parlamentar baseada nas vagas de emprego que se tem nessas empresas. Então, isso tudo gera prejuízos para o serviço público, prejudicando a população, que é quem mais sofre na ponta, especialmente a população mais pobre, que é quem depende do serviço público. Né? Alguém colocou aqui Moneli, não sei esse nome. Vemos isso pelas contratações sem concurso. Porque essa questão do concurso, às vezes a gente fala assim, ele garante, ele de alguma forma ele sinaliza que vai ter concurso público, mas o concurso público, só a forma de seleção,
ela não é um fator determinante. Claro que é um fator importante, mas você tem que dar garantias de que esse trabalhador ele vai ter direitos, né, e vai poder se impor naquele processo de trabalho. O que a gente vê muito hoje em dia é o servidor ele ficando cada vez com mais dificuldade de se expressar. A gente vê o processo de sindicalização cada vez menor, né? Porque as pessoas acreditam que quando ela se sindicaliza, ela está se expondo. Poxa, pense aí, um servidor público que tem estabilidade no emprego, com medo de se sindicalizar. Bom, o problema é muito grande, gente. Porque a gente está com medo de ser. Mesmo, sim, Não, mesmo continue. com a estabilidade, a gente está com medo. Eu ia citar um exemplo Sim. aqui, rapaz, que ficou marcante aí na mídia. Você já imaginou aquele guarda municipal lá em Santos, que multou aquele Sim. desembargador que estava sem máscara, se ele não tivesse estabilidade? Você já imaginou? Porque a reforma do Paulo Guedes e do Bolsonaro, provavelmente, porque para boa parte do serviço público acaba a estabilidade na prática, porque vai criar uma avaliação de desempenho no estágio de experiência. E mesmo que você seja aprovado no concurso, você pode não ficar no serviço. E vai ter um critério de ordem de Sim. colocação. Você já imaginou aquele guarda municipal em São Paulo, em Santos? Provavelmente, depois daquele episódio lamentável, daquele desembargador que estava todo errado, né? E depois jogou a multa no chão, embolou o papel, desrespeitou o guarda. Inclusive ali a gente pode discutir até, porque ali tem uma prática de racismo também, né? Indireta, né? No sentido de desrespeito àquele guarda municipal. E você tem ali um abuso de autoridade pela reforma do Paulo Guedes. O desembargador não é mexido, porque não mexe nele, e mexe no guarda municipal, quer dizer, o elo mais frágil da cadeia do serviço público é mexido, enquanto os interesses dos intocáveis da aristocracia do serviço público ficam imexíveis, né? Então a PEC 32 ela tem esse aspecto da injustiça. E nós precisamos dizer isso, porque muita gente pensa que vai mexer com todo mundo. Não, só mexe com o andar de baixo, com os que ganham menos, com os trabalhadores da Com saúde, da certeza. educação, da segurança. Serão os mais penalizados. E são os que ganham menos, né? E até porque o lobby feito pelos trabalhadores do alto escalão do serviço público não vai deixar barato. Precisa ter uma barganha, né? Precisa ter um jogo de troca. A professora Daniela coloca aqui, e não podemos deixar de citar que essa reforma vem com foco no processo de precarização do trabalho. Sim, não só ela, como as outras reformas que o governo, tanto o governo Temer como o governo Bolsonaro vem colocando, né? A gente precisa fazer a reforma para que a economia cresça, por isso e por aquilo. E você vê que a economia não cresce, não aumenta postos de trabalho. Muito pelo contrário, a gente vem numa situação decrescente, né? Por conta eu penso que é principalmente pela desvalorização do trabalhador, do trabalho, né, em si. Porque o que a gente vê hoje em dia, esses vínculos cada vez mais frágeis, isso faz com que as pessoas, eu acho que, assim, o dinheiro roda menos, né? Porque você tem menos dinheiro. Isso vale, inclusive, para o serviço público, porque é um processo de distribuição. Quando a gente vê alguém vinculado que tem servidor público, você está fazendo uma distribuição de renda daquilo que o governo arrecada. Porque tem municípios pequenos, por exemplo, que vivem disso. Vive da aposentadoria, vive do dinheiro do servidor público, que é o que faz movimentar a economia. Quando você fragiliza esses vínculos, quando você contrata, terceiriza um trabalho, que você vê muitas empresas aí atrasando o pagamento, colocando o trabalhador em situações de trabalho precárias, além de precárias, sem poder falar, né, sem poder gritar, porque, além de tudo, as pessoas ainda acabam não querendo, com medo, né, de participar dos processos, como, por exemplo, do sindicato, desacredita do sindicato, porque a gente vem num processo de desconstrução de todo o aparato que protege o trabalhador, né, há muito tempo. A gente vem nesse discurso de que o sindicato rouba, o sindicato é comprado, e a gente esquece que o sindicato é o único que protege a gente realmente. Porque se ele não proteger, quem vai proteger? Está pensando que a metade do Congresso e do Senado, que é da Câmara de Deputados e do Senado, que é composto por milionários, vai querer olhar para o trabalhador e vai achar que
que tem que valorizar esse processo de trabalho, tem que valorizar esse trabalhador menor. Eu acho que é complicado esse pensamento, não dá. Verdade, Marlon. Inclusive, a promessa deles é que com a reforma trabalhista viriam os empregos. Até hoje aguardamos os empregos, né? Aí depois disseram, não, precisa fazer a da Previdência. Aí fizeram. Cadê os empregos? Aí vem a reforma administrativa. Qual será o próximo desmonte para justificar a incompetência do governo de voltar a girar a própria economia? Porque o Brasil já enfrentava uma grave crise antes da pandemia. A pandemia, ela agravou a situação econômica do nosso país. Mas, sem dúvida, o país já enfrentava um momento de grande dificuldade de retomada do crescimento econômico. E não foi por conta da legislação trabalhista ou previdenciária que isso melhorou. Nós vivemos o melhor momento da história do mercado de trabalho no Brasil em dezembro de 2014. E o que é que estava vigorando na época? A CLT e a Previdência antiga. Então não é verdade de que a legislação trabalhista é o que impede crescimento econômico. Esse discurso já foi usado em vários momentos da história. No momento em que o país tentava promover a abolição da escravatura, os grandes aristocratas argumentavam que isso quebraria o Brasil. Também disseram isso lá nos anos 40, quando houve uma grande pressão popular e Vargas acabou editando o decreto que virou a CLT, diziam que a CLT quebraria o país. Então esse discurso de que os direitos da maioria mais pobre do povo quebra o Brasil, como por exemplo o discurso que o Guedes está fazendo de que não tem dinheiro para o auxílio emergencial e que isso vai quebrar o país, esse discurso geralmente esconde interesses muito perigosos de grandes grupos econômicos que se beneficiam da rolagem dos juros da dívida e dessa influência perniciosa na montagem do sistema de poder político no Brasil. E nós precisamos levar isso em consideração, inclusive interesses internacionais de grandes corporações econômicas que adquiriram títulos da dívida brasileira e que querem receber os seus créditos. E para isso, o Brasil tem que fazer corte de gastos. Não é à toa que hoje está na Constituição, a emenda constitucional 95, que congela esses investimentos sociais por 20 anos para sobrar dinheiro para o Brasil honrar o compromisso com credores nacionais e internacionais. Então, a grande pergunta que nós temos que fazer é: para que serve o Estado? O Estado deve servir para diminuir as desigualdades, ajudar a alavancar a economia, promover desenvolvimento, e não para enriquecer uma minoria de bilionários. Hoje saiu a lista dos maiores bilionários do país, e o principal bilionário do Brasil é um banqueiro, que é o dono do Banco Safra, que nós enfrentamos lá no Sindicato dos Bancários. Então, quando você olha para a lista dos bilionários do nosso país, que a revista Forbes publicou, dos 20 bilionários, 10 são CEOs ou donos de bancos. Nessa pandemia, onde houve um empobrecimento da população, milhões perderam emprego, micro e pequenos empresários fecharam seus negócios, as pessoas estão morrendo de Covid, aumentou o número de bilionários no Brasil. Como se explica isso? Que país injusto é esse? A gente acha isso normal? E aí vem o Guedes, aí vem o Bolsonaro, do alto da sua disfarçatez. Aliás, o Bolsonaro sobrevive de salário parlamentar há 28 anos. Aí ele propõe uma PEC que não atinge os parlamentares, não atinge os desembargadores ou ministros do Supremo, não atinge o Ministério Público, e aí quer ferrar o pobre do trabalhador da educação. A enfermeira que está se lascando lá no UPA, pegando Covid, muitos morrendo, para poder atender a população. Aí o baixo clero do serviço público é atingido. Quer dizer, não podemos achar que isso é normal. É de indignar essa PEC 32. E nós precisamos tratar disso com as pessoas, porque fica parecendo que a gente está defendendo privilégios. Que defender servidor público é defender privilegiado. O servidor público é o guarda municipal, é o policial militar. O servidor público é quem está ali, ó, fazendo os processos de licitação numa prefeitura, é quem está coordenando a parte administrativa, é a enfermeira, é a técnica de enfermagem, que está ali na ponta, numa UPA, no hospital, ajudando a salvar vidas. São essas pessoas mesmo, são os culpados pelo problema econômico no Brasil? Então, assim, é inaceitável os argumentos, e eu penso que a gente precisa fazer uma grande mobilização para barrar essa proposta. Porque nós queremos sim fazer uma reforma no serviço público, mas uma reforma que valorize os servidores, uma reforma que garanta que o serviço público seja um serviço baseado numa política de Estado,
que independente do prefeito que vai assumir, independente do governador, independente do presidente da República, o serviço não sofra solução de continuidade. Que o servidor não seja perseguido por estar fazendo o certo. Porque não é certo o que está acontecendo com os servidores do IBAMA, que estão sofrendo perseguição, porque estão enfrentando o desmonte da floresta amazônica, do Pantanal, o desmatamento desenfreado que nós estamos enfrentando. Então imagine se não houver estabilidade do servidor do ICMBio. Aquele cidadão que divulgou, né? Ele era presidente de uma autarquia, acho que era do ICMBio, né? Ele divulgou as imagens de satélite, demonstrou que aumentou as queimadas no Brasil. Ele perdeu o cargo. Ele não perdeu o seu cargo em que ele é estável, mas ele perdeu o cargo de presidente lá da autarquia, né? Que eu não me lembro, acho que foi do ICMBio. Imagine se ele não fosse estável no cargo. Ele perderia o emprego. Ele seria exonerado, não tenha dúvida disso. Então, com essa gente aí, e aí eu falo independente desse governo, qualquer governo, que imagine um servidor que contrariar o interesse do prefeito de plantão no município, ou um servidor que, imagine um agente de trânsito multando o carro do prefeito na cidade. Aí, se ele não tiver estabilidade, o prefeito exonera ele, pronto. Contrata um apadrinhado político. O Instituto do Concurso Público, eu queria só finalizar com essa informação, o Instituto do Concurso Público foi criado na China há mais de 2.000 anos. No Brasil, ele só chegou muito recentemente, a partir da Constituição de 88. Mas há mais de 2.000 anos, na China, se contratam as pessoas mediante concurso. O concurso, pessoal, é uma forma justa e equilibrada para que o serviço público seja composto pelos melhores profissionais. Geralmente, quem passa no concurso são os melhores profissionais daquela área. Mas, claro, tem bons e maus profissionais que também passam no concurso público. Mas qual é a forma de selecionar? Tem que ter um critério. Vai ser o quê? O critério da escolha? Ou uma mera entrevista? Então tem que ter um concurso. Então, quando a pessoa ingressa ali no concurso, é porque está se entendendo ali que são pessoas que se qualificaram, fizeram uma prova e mensuraram, dentre todos os que fizeram, os melhores qualificados entraram. Se essa proposta do Guedes for aprovada, depois do concurso público, o cidadão vai passar por uma avaliação pelo seu chefe imediato. Uma avaliação pelo seu chefe imediato, mas, inclusive, que pode alterar a ordem de classificação do concurso. Então, imagine, se for aprovado em primeiro lugar, aí foram convocados 30 pessoas para aquela função. Só vai ter 20 vagas no final. Você que passou em primeiro do concurso, porque você desagradou o seu chefe, ou porque você fez algo certo e ele achava que não deveria fazer, você pode ser desclassificado pela proposta do Guedes e do Bolsonaro, pela PEC 32, porque ele cria uma nova etapa do concurso, que é essa avaliação de experiência. É diferente do que é hoje, porque hoje é possível exonerar um servidor? É. Um servidor que pratique maus feitos, que não cumpra com suas tarefas, que não seja eficiente, pode sim ser exonerado. Existem instrumentos. Ah, professor, isso nunca acontece. Não acontece por ineficiência da gestão, mas pode acontecer. A Constituição autoriza e já tem leis para isso. Então, o que a PEC do governo está apresentando não é nenhuma inovação, mas ele está criando, na prática, a possibilidade da perseguição. E isso é muito preocupante, sobretudo em áreas de fiscalização, porque ali você pode ficar sujeito aos interesses econômicos. Imagine um cara do IBAMA que multou um madeireiro que apoia o governo. Aí o cara bateu o fone para o deputado que o apoia, que dá, né, guarida ali, que faz vistas grossas, ligou para o presidente e está exonerado no dia seguinte. É isso que vai acontecer se essa PEC 32 for aprovada. E nós não podemos admitir que isso é correto, porque isso é um atraso de 2.000 anos, porque o concurso existiu há 2.000 anos na China, várias civilizações adotaram como instrumento objetivo de avaliar quem vai assumir os serviços públicos da sociedade, e agora o concurso público fica ameaçado. É lamentável isso. Ô, Augusto, e essa questão da você multar ou você fazer alguma intervenção que o seu coordenador ou alguém não concorde, isso acaba, na atualidade, isso não faz você perder o emprego, mas o que acontece, pessoas podem ser perseguidas, sendo mudadas de postos de trabalho, enfim. Hoje em dia o servidor público ele já sofre assédio por conta disso, né? Por fazer o correto. Então, algumas vezes, o servidor prefere fazer vistas grossas para não sofrer determinadas sanções.
Porque a gente sabe o que acontece dentro da lei, dentro do que é legal, o próprio sistema ele se utiliza disso para poder punir o trabalhador que faz o correto. Infelizmente, isso acontece. Com relação à questão da avaliação do estágio probatório, né, que é considerado estágio probatório ali no início, eu, por exemplo, quando entrei no serviço público, eu tive a minha avaliação. Era feita, acho que a cada 6 meses, minha coordenadora fazia a avaliação. Então, assim, isso acontece. Só que as pessoas precisam levar mais a sério a realização desses processos. Porque muitas vezes, como a gente já falou, quem coordena, quem está supervisionando, prefere fazer vista grossa para fazer com que aquele trabalho, aquele processo de trabalho seja cada vez mais precário, porque não está a fim de se incomodar, porque não leva a sério, muita gente não leva a sério o processo de gestão, faz de qualquer jeito, acha que aquilo ali é passageiro e acaba não se dedicando ao serviço público. Eu mesmo, minhas colegas, eu costumo falar assim, eu trabalho porque do jeito que eu quero que alguém, que quando a minha família chegue aqui para ser atendida, eu quero dar o melhor para elas. Então, eu tento contribuir o máximo com o meu processo de trabalho, com a minha instituição, para justamente crescer. Mas, infelizmente, nem sempre a gestão vê isso com bons olhos. Essa questão do concurso público eu acho muito interessante, porque dá a ideia de impessoalidade, né? Porque quando a gente faz outras formas de contratação, por exemplo, avaliação de currículo, entrevista, isso faz com que a pessoa acabe contratando aquele que tem mais afinidade, aquele que é amigo. Se o concurso, por vezes, já tem um processo de corrupção, imagine como seria esse processo só com indicação política, ou só com indicação, só por meio de entrevistas. Como isso seria terrível para o serviço público, porque você não teria garantia de que aquela pessoa está ali porque ela realmente quer exercer um bom trabalho, mas porque é um cargo que alguém colocou ela ali, infelizmente. E esse processo de precarização do vínculo de trabalho, eu estava lendo algumas reportagens hoje e algumas opiniões, e falava justamente do aumento da corrupção. Então, no Brasil, a gente veio o tema corrupção tem assombrado os brasileiros e brasileiras, e a gente vê justamente agora essa medida ser tomada, e é uma medida que vai favorecer o aumento da corrupção. Porque quanto mais tu fragiliza o vínculo, aquele indivíduo, aquele trabalhador, ele não vai mais poder dizer o que ele pensa, ele não vai poder bater de frente com a gestão e dizer, não, não é por aqui, porque vai ser ruim para a população. Ele vai ter que abaixar a cabeça e se sujeitar, que senão ele perde o emprego. Então, assim, invariavelmente, a corrupção aumenta, se alastra de uma forma terrível, né? Você tem total razão, eu concordo plenamente. Acho que a PEC 32 ela abre brechas para ampliação da própria corrupção, exatamente por isso, pela fragilização dos vínculos. E tem um outro aspecto também, que é o seguinte: você pode dar solução de continuidade em áreas muito estratégicas. Imagine na área da pesquisa, por exemplo, em Embrapa. Eu já visitei várias vezes em Cruz das Almas. Está aqui um grande amigo meu, neto de Nenel, aqui, ó, vereador em Cruz das Almas, está aqui nos assistindo. E eu já tive lá na Embrapa várias vezes. Tem ali pesquisadores fantásticos, que tem uma carreira, tem uma dedicação. Aí você imagine, com vínculos precários, o cara perde até o fio da meada da pesquisa. Porque ele está realizando pesquisa, às vezes, de 5, 10 anos. Se você não tem uma estratégia de manter o vínculo, para manter uma possibilidade de que aquele serviço dê continuidade, você fica suscetível ao político de pontão. Não gostei de fulano, fulano é da minha corrente política, ou é da família tal. Porque a gente está pensando muito no âmbito do Estado e no âmbito da União, mas pense isso no âmbito municipal, porque a PEC vai atingir os municípios. Então é bom a gente ficar muito atento, porque eu acho que ela abre muitas brechas para ampliação da corrupção, e isso é muito preocupante. Ó, o Fernando está falando aqui. Bom, primeiro, alguém comentou aqui embaixo, Mone, disse, imagine a saúde mental de um trabalhador desses. Terrível, Mone, terrível, porque você fica pensando, você se sente uma pessoa inútil às vezes, você querendo fazer alguma coisa e que ninguém concorda com você, porque
acaba vendo você como alguém que quer roubar o lugar, né? Aquele cargo. É, pense aí, 30, 40 anos de serviço, num serviço que não tem objetivo, é, que não tem metas a serem cumpridas, que você fica solto. Você pega o servidor, o trabalhador, joga naquele serviço e ele que se vire. Se ele tem que ser bom se virando. Porque você muitas vezes não tem protocolos, não tem manual de normas e rotinas, porque às vezes você não tem. Porque ninguém lhe ouve, as pessoas não sabem, a gestão às vezes não sabe nem o que é que você precisa, nem quais são os problemas do seu setor, porque nunca sentou com você para conversar. Então, na cabeça do indivíduo, isso faz com que muita gente se desmotive no dia a dia do trabalho. Pensei em trabalhar 30 anos, a cada 6 meses mudar de coordenação, nenhum olhar para a sua cara, nenhum lhe valorizar o seu conhecimento. Então, assim, você fica frustrado, E a porque você entrou solução no serviço. apresentada por eles, é desvalorizar mais. Quer dizer, a gente Aí vai na desvalorizar contramão, né? mais. Pois é. É. Ó, Fernando Ferdinand coloca aqui fez uma algum. pergunta aqui, ó. Hã? De Fernando? Fala um pouco dos danos. Ferdinand, né? Dos danos. Fernando Danos Júnior. para os servidores da Ativa. Ah, isso. Na Pediu verdade é para o seguinte, Coelho. a PEC 32, ela vai atingir a maior parte dos seus artigos para os futuros servidores, né? Os atuais servidores não seriam atingidos por boa parte das regras. Mas os servidores atuais são atingidos indiretamente. Vou dar um exemplo. Está previsto nessa PEC 32 que o chefe do executivo, e no caso aí no âmbito federal, o presidente da República, poderá extinguir autarquias, órgãos e ministérios sem precisar do aval do Congresso Nacional. Então imagine um presidente da República que decida simplesmente vou extinguir a FUNAI, vou extinguir o IBAMA. As universidades têm uma polêmica porque está na própria Constituição a previsão da autonomia universitária. Então existe uma polêmica se poderia extinguir uma universidade. Mas a universidade também é uma autarquia. Então imagine, você abre uma brecha, lá no artigo 84, inciso 6, amplia-se o escopo do que se denomina em direito de decretos autônomos, que são decretos editados pelo presidente da República e que não precisam ser não precisa ser resultado de uma regulamentação de lei, eles produzem efeito jurídico sem precisar de uma lei anterior. Imagine você ampliar a possibilidade do presidente da República extinguir órgãos, fechar ministérios, promover mudanças abruptas no serviço público, sem precisar sequer do controle do Congresso Nacional. Se com o Congresso Nacional já existem desmandos, imagine somente a caneta do presidente da República de ocasião poder completamente extinguir autarquias, definir órgãos, fechar e, inclusive, os servidores desses órgãos que forem fechados, se eles não forem aproveitados, eles são exonerados. Então você tem um impacto direto para todo mundo. Então esse aspecto da PEC 32 também é um aspecto que a gente precisa avaliar, é um aspecto que eu considero negativo e que é um dos temas que mostram que essa PEC 32 não vai resolver os problemas do serviço público do Brasil. Ao contrário, vai agravá-los. E Não também vamos tem a longe, não, né? questão O Paulo Guedes deu uma entrevista recente que todo servidor é parasita, né? Tem vídeo dele aí, né? Essa é a visão. Imagine uma PEC que é escrita por um cara que acha que todo servidor é parasita. Então, esse tipo de E discurso assim, é eu evidente que tava. vai produzir essa asneira que está aí tramitando no Congresso, né? Tem duas questões. Uma essa questão de afetar, né, o servidor público atual, porque como a Constituição já coloca a avaliação do servidor, o condicionamento à avaliação de qualidade, né, do serviço, porque até hoje não foi regulamentada. A proposta é que na segunda fase dessa reforma haja regulamentação desse dispositivo constitucional. Então, assim, se a gente não ficar atento, se a gente não ficar discutindo, se a gente não cobrar dos senadores e deputados, eles podem fazer essa avaliação do jeito que eles quiserem. E, assim, quando eu estava lendo hoje sobre a frente parlamentar
da reforma da Previdência, que eles já estavam agoniados, né? Antes do governo federal mandar a proposta, eles já estavam aflitos com aquilo e já fazendo discussões. E aí, quando eu fui ver quem era que compunha, né, a cabeça da, como é? Meu Deus, Da da frente, frente né? parlamentar, eram pessoas, os partidos todos de direita. Então, que entende que o Estado precisa ser mínimo, que tem uma política neoliberal, que defende a política neoliberal de forma forte. Então, assim, eles pensam o Estado de uma forma diferente do que a gente pensa. Então, como é que essas pessoas estão à frente desse processo e vão dizer como é que é o que o Estado deve fazer nesse processo, sem levar em consideração o que realmente a população precisa, quais são os problemas reais do serviço público, porque esses problemas que eles estão apontando não são problemas reais, e isso não vai resolver, isso vai aprofundar o problema, né, a forma como o serviço é ofertado para a população. Porque isso tudo acaba afetando diretamente quem está na ponta, que é quem recebe o serviço. E, infelizmente, quando a gente terceiriza, quando a gente precariza, quando o trabalhador não se sente valorizado, ele vai levar o pior serviço para a população. Eu costumo falar assim, quando a gente, se você quer fazer com que seu trabalhador trabalhe bem e que ele oferte o melhor serviço, trate ele bem. A gente precisa primeiro humanizar a relação da gestão com o trabalhador, para depois isso se repercutir na sua forma de assistência. Porque do jeito que está, as pessoas pensando que elas podem gritar com o trabalhador e o trabalhador vai lá e, porque ela gritou, vai fazer o melhor serviço. Ô, meu amigo, você está esquecendo que isso aqui é uma caixa que pensa. Uma caixa que tem experiência, que vive, que tem, enfim, inúmeras reflexões e que isso acaba repercutindo no seu processo de trabalho. Eu acho que a gente já está E quase no você final, foi né? precisa aí. Essa frente, tá quase terminando aí o nosso horário, né? Mas assim, só para finalizar, arrematar, esse senso comum de que o serviço público, na sua inteireza ineficiente, ele esbarra em vários números, né? Eu fico imaginando se não existisse o SUS no Brasil. O Sistema Único de Saúde, que é uma conquista da Constituição de 88, é o maior sistema de imunização em termos de vacinas, tanto em cobertura, o número de pessoas atendidas, quanto o número de doenças protegidas do mundo, em termos proporcionais. Você acha que um serviço privado faria isso? Com o custo que o SUS faz? Com uma presença, uma capilaridade que vai lá na selva amazônica e atende a população ribeirinha? Um plano de saúde privado faria isso? Então a gente fala, às vezes a gente não tem noção do que fala, né? Vai privatizar o quê? As polícias? Acabar com as universidades públicas? É isso que a gente está falando? Porque as pessoas acham que acabar com o serviço, não precisa do serviço público. Você anda na rua, tem um asfalto. Quem botou o asfalto? Um serviço público. Quem coleta o lixo? Serviço público. Serviços públicos são essenciais. E tem uma máxima que eu acho importante a gente ressaltar, a gente lançou essa campanha em defesa das empresas públicas, mas que vale também para o serviço público como um todo, que é a campanha se é público, é para todos. A diferença entre o público e o privado é que para o público é para todo mundo. E o privado é para uma pequena parcela que tem condições de pagar, que é a ínfima minoria do povo brasileiro. Então, destruir a imagem do serviço público só interessa para essa lógica neoliberal de desmonte do Estado, de redução dos próprios serviços públicos. E, em contrapartida, eles não propõem nada no lugar. Propõem que cada um se vire nos 30, né? Essa tal da meritocracia, que em um país como o nosso, que é fruto de um processo marcante de escravidão, a força de trabalho no Brasil durante 3 séculos foi o trabalho escravo. E nós precisamos registrar que as desigualdades sociais, raciais e de gênero da nossa sociedade têm marcas profundas na história do nosso povo. Aí você fala em meritocracia num país como esse, qual é o mérito de alguém que teve o óvulo fecundado numa família rica e alguém que teve um óvulo fecundado numa favela? Qual o mérito dessas famílias, dessas duas crianças que nasceram na mesma data? Qual o mérito? Então, esse discurso da meritocracia, eles inclusive esbarram no discurso da meritocracia na medida em que eles não querem assegurar as condições justas para que as pessoas tenham igualdade de oportunidades. Então, eu penso, Marla, que a nossa campanha contra essa PEC 32, ela precisa contagiar
não só os servidores públicos, mas a população. É a população que vai ser sacrificada. Os mais pobres que dependem dos serviços serão os mais penalizados e a gente não pode aceitar toda hora, porque você veja, até a Globo bate no Bolsonaro em vários aspectos, né? Em vários itens. Mas no item da reforma administrativa e na pauta econômica, só elogios. Toda a imprensa defendendo essa reforma. Por que será? Quem que patrocina o Jornal Nacional? Olha para o intervalo do Jornal Nacional. Quem que patrocina? Se eu fosse dono do Bradesco, provavelmente eu estava defendendo a reforma administrativa. No dia que a reforma administrativa foi apresentada, o índice Bovespa bateu recordes. Porque o mercado financeiro ficou entusiasmado. Quer dizer, vem reforma para cortar o Estado. Ou seja, sobrar mais dinheiro para rolar os juros da dívida pública, onde meia dúzia de famílias se beneficiam, em detrimento dos interesses dos 210 milhões de habitantes dessa nação. Eu tenho esperança de que a gente pode derrotar essa proposta, mas não vai ser fácil. Enfrentaremos a mídia, enfrentaremos os principais formadores de opinião do Brasil que tem essa visão neoliberal, e enfrentaremos uma maioria conservadora do parlamento, que infelizmente só vota matérias contra o trabalhador e contra a população mais pobre. Mas, enquanto há esperança, haverá luta e vamos resistir. Muito obrigado pelo convite. Com certeza. A gente já está no finalzinho. Eu quero agradecer muito, muito a sua participação, por ter aceitado o convite. E só falar para as pessoas que vão ter outras lives daqui até o dia 5 de outubro. A gente tem outras lives agendadas para poder falar sobre outras questões do serviço público e sobre a mobilização dos trabalhadores e trabalhadoras, não diretamente ligada à reforma administrativa, mas que tem repercussão nesse momento decisório, né? Nesses momentos que a gente precisa se fazer presente para que os nossos direitos não sejam, mais uma vez, né, recortado, fatiado, entregado à iniciativa privada, porque a gente vive num mundo capitalista, então a gente não pode esquecer disso, em que o que as pessoas querem é ter uma fatia de onde tirar dinheiro, né? Ter uma pontinha de onde tirar dinheiro do Estado. Então, as empresas, elas querem justamente isso, que o Estado se diminua, seja diminuto, né, para que elas possam assumir esses espaços, ter lucro, ter emprego. Elas não querem dividir renda, elas não querem distribuir renda, elas querem lucro. Então, a gente precisa ficar atentas, né, para que a gente consiga fazer esse embate, esse enfrentamento de uma forma mais adequada possível, de forma também orientada. Não é isso? Então, eu acho que, enfim... Só fazer um agradecimento aqui, Marla, agradecer a você pelo convite, mas saudar todas as profissionais e os profissionais do SUS. Gratidão, viu? Pelo belo serviço que vocês estão fazendo, mesmo no momento difícil do Brasil. Boa noite, gente. Já vai acabar o tempo. Beijo, Marla. Tudo de bom. Tamo juntos. Tchau. Valeu. Eu acho que, enfim, ela vai acabar sozinha com isso. Eu não entendo, mas enfim. Tchau. Pelo meu aqui, falta pouquinhos segundos. Aí, beijo. Beijo.